Pessoal, nós vamos agora falar sobre o regime da Alemanha nazista desde o momento que eles chegaram ao poder em 1933 até o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Foram 6 anos de recuperação econômica avassaladora, de recuperação militar após a derrota na Primeira Guerra Mundial avassaladora, de reconquistas de territórios sem disparar um tiro, de modo avassalador, de um sucesso gigante. Isso não é a Segunda Guerra, isso é a recuperação da Alemanha que o Hitler e a alta cúpula nazista conseguiram nesses 6 primeiros anos antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Porque o que acontece? Em 1933, o presidente da Alemanha, um general, um marechal velho, que foi herói de guerra da Primeira Guerra, ele morreria em 1934, um ano depois. Ele nomeou Hitler chanceler em 1933. E o Hitler, como chanceler, começou a quebrar, desfazer, não honrar o Tratado de Versalhes brutal que os vencedores, principalmente França e Inglaterra, na Primeira Guerra, impuseram à Alemanha. Pesadas indenizações em dinheiro que a Alemanha não tinha como pagar. Um exército minúsculo que eles tinham que ter, de 100 mil homens no máximo. Sem força aérea, sem marinha. Partes do território da Alemanha foram tirados da Alemanha e criado outros países. Então isso criou um caos social na Alemanha enorme. O desemprego era um dos maiores do mundo. A inflação, as pessoas tinham que levar um carrinho cheio de moeda, de nota, de papel, para comprar um sabonete, uma comida, porque o dinheiro não valia nada. Era não sei quantos milhões, um sabonete, não sei quantos milhões de marcos, que era marco é a moeda alemã. Então era a hiperinflação alemã também. Guardem isso. Isso foi resultado da hiperinflação alemã e em 1929 do crash da Bolsa de Nova York. Essas duas coisas, a hiperinflação alemã, o Tratado de Versalhes dos Vitoriosos, um tratado muito bruto, e a crise da Bolsa de Nova York em 29 fizeram a população simplesmente ficar desesperada e o Hitler conseguiu democraticamente chegar ao poder pela nomeação do chanceler, do presidente Hindenburg. E quando ele morreu em 34, o Hitler acumulou o cargo dele de chanceler com o do Hindenburg de presidente. Ele tinha maioria no parlamento e foi dado a ele os poderes ditatoriais de Führer, que significa líder. Führer significa líder em alemão. O que ele começou a fazer? Rearmar a Alemanha secretamente, fazer estradas, fazer obras para poder acabar com os desempregados. Depois ele declarou serviço militar obrigatório, colocando milhões de homens no exército. Isso também contribuiu para acabar com o desemprego. Então, na economia internamente, foi uma avalanche que ninguém esperava de melhorias. A popularidade do Hitler foi a 90 e tantos %. Ele acabou com a hiperinflação, essa hiperinflação alemã, ele acabou. Virou quase zero. E aí ele começou a fazer a política de expansão externa. Ele, em 1936, mandou seus soldados apenas invadirem a Renânia, que era parte da Alemanha, a Renânia, não era um país estrangeiro não, só que pela cláusula do Tratado de Versalhes, era uma zona desmilitarizada, não podia ter militares ali, fronteira com a França.
Mas Hitler botou e a França e a Inglaterra não fizeram nada com medo de estourar uma guerra e ter uma outra carnificina como teve em 1900, na Primeira Guerra Mundial. Depois, próximo alvo, a Áustria. Queria Hitler desesperadamente, queria a economia alemã bombando, eles estavam numa economia, uma droga, uma porcaria, sem exército, com inflação, com convulsão social. E o Hitler era alemão, era austríaco, não era alemão. Quem acha que Hitler era alemão está errado, ele era austríaco, ele nasceu na Áustria. Então, em 1938, as tropas alemãs, o próprio Hitler também, num carro aberto, homenageado pela população, anexou a Áustria também à Alemanha. Próximo alvo de Hitler, a Tchecoslováquia, uma parte do país que foi criado no final da Primeira Guerra, a Tchecoslováquia, com uma população que falava alemão, os Sudetos. E aí a Inglaterra e a França entraram na jogada. Foram lá para a Alemanha, o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da França, presidente da França, foram lá em Munique, que é uma das cidades principais da Alemanha, perto, inclusive, da onde Hitler morava e da onde era a Tchecoslováquia. E fizeram o Tratado de Munique, é importante, o Tratado de Munique, que significava Hitler assinou, Mussolini, o ditador fascista da Itália, assinou, o presidente da França assinou e o primeiro-ministro da Inglaterra assinou, dizendo que eles iam deixar ele tomar esse território que só tinha gente que falava alemão e acabou, ele não ia mais se expandir na Europa. O que Hitler fez? Deu um drible e fez o Chamberlain e o cara da França de moleques. Alguns meses depois, sem dar uma palavra a ninguém, mandou seu exército invadir o resto da Tchecoslováquia inteira. E a Inglaterra e a França ficaram furiosas, né? Os governos, os presidentes, a população começou a ficar com medo e fúria, de raiva, né, de Hitler, da Alemanha. E o próximo alvo que todos julgavam era a Polônia, que o Hitler ia invadir. E avisaram por Hitler, se invadir a Polônia, a gente vai declarar guerra e vamos defender a Polônia. A França e a Inglaterra declararam isso. O que o Hitler fez foi muito malandro. Ele fez um pacto de não agressão com o seu pior inimigo, o ditador socialista da União Soviética, hoje Rússia. Era o Stalin, Joseph Stalin. Eles fizeram um pacto de não agressão mútuo, não agressão. A Alemanha ia invadir metade da Polônia e a União Soviética a outra metade. E o Hitler achava que a Inglaterra e a França, de novo, era só garganta, não iam entrar em guerra, porque a Polônia já teria deixado de existir e não ia entrar em guerra. Então ele, em 1º de setembro de 1939, invadiu a metade da Polônia. 15 dias depois, o Stalin invadiu a outra metade da Polônia. Mas a Inglaterra e a França, 3 dias depois, no dia 3 de setembro de 1939, declararam guerra contra a Alemanha. Então, esse é o período da chegada dos nazistas ao poder até o início da Segunda Guerra Mundial, onde eles estavam fortes, tinha um exército forte, uma economia recuperada, um povo orgulhoso novamente, com uma autoestima em alta, né? E crescendo na Europa. A Alemanha já era um país na Europa Central gigante e muito forte, com bastante indústrias, locais com minério que eles tinham invadido de outros países, com recursos naturais, e o Hitler era aceito como quase 100% de popularidade. Chegou a ser até capa da revista Times,
se não me engano, revista Times, em 1939. Mas agora o início da Segunda Guerra fica para o próximo vídeo, o início da Segunda Guerra. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus.